solenidade com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e grandes lideranças também de Alagoas, porque afinal de contas a ideia das mudanças para regras, né, para retirada da CNH partiram do alagoano Renan Filho, senador eleito por Alagoas e atual ministro dos Transportes, acabou aí mobilizando, né, todas as lideranças aqui do estado de Alagoas. O deputado Marcelo Vitor estava lá, Luciano Amaral, deputado federal, o próprio governador Paulo Dantas, né? Todos ao lado do Lula no dia desse lançamento, desse anúncio que, segundo o ministro Renan Filho, tem um alcance social tremendo, já que, segundo ele, 20 milhões dirigem sem CNH e outros 30 têm potencial para tirá-la e não fazem por falta de condições financeiras. De acordo com o ministro, a decisão da não obrigatoriedade de aulas nas autoescolas vai baixar o custo da CNH. Mas quais os impactos disso? O que é que quem é especialista também em trânsito pensa dessa medida? Fomos em busca dessa opinião. Está aqui no estúdio Emanuel Costa, advogado especialista em trânsito, ele que dedicou uma parte da sua vida à carreira militar e dentro dessa atuação, justamente no trânsito. Deu mais entrevistas sobre final de semanas prolongados, ótimo, feriados prolongados e também Operação Lei Seca da história aqui do estado. Estamos falando de Emanuel Costa, seja bem-vindo também aqui ao nosso programa. Foram mais de 2 décadas, né, Emanuel? Obviamente estudando, avaliando, entendendo o comportamento dos motoristas e principalmente essa relação com o trânsito que ora era harmoniosa, ora era tumultuada, mas você deu a sua contribuição para que vidas fossem salvas com grandes operações de lei seca na capital e no estado de Alagoas. Como é que você recebeu essa perspectiva de mudança para a tirada da primeira habilitação aqui no Brasil e quais impactos você acredita que isso pode ter, obviamente, para a realidade do trânsito que você conhece tão bem? Muito bom dia. Bom dia, Manuel. Seja mais uma vez bem-vindo. Quando ele disse mais de 2 décadas estudando trânsito, acho que ele ia dizer mais de 2.000 entrevistas. Escapei disso para não errar. Vamos lá. Acho que é um assunto que está bem na vitrine e a gente precisa realmente discutir. Eu acho que é o assunto mais falado no Brasil, né? No momento. No momento. Bom dia, Marcos. Bom dia, Gelé. Bom dia, Thaís. Bom estar aqui com vocês, batendo papo num assunto tão polêmico e tão importante. Na verdade, o trânsito vinha de um modelo meio que falido, né? Tinha que ter mudança, tinha que sacolejar e jogar. Então, eu tenho, como especialista e como décadas, né, fiscalizando, eu entendo que foi uma medida muito acertada, porque era preciso mudar. Não podia deixar como está. Nós somos um dos países mais violentos no trânsito, se não o primeiro, porque se for buscar na estatística mesmo, valendo, o Brasil mata muito mais que qualquer guerra no trânsito. Então é preciso mudar e mudar rápido. Eu fui da fiscalização e me sinto hoje, continuo sentindo, além de ser advogado, um agente de trânsito. E vejo como está o trânsito muito violento. E temos as autoescolas. Então é preciso alguma coisa para dar uma mudar, tirar da informalidade aquelas pessoas, aqueles trabalhadores, né, entregadores, diversos não têm habilitação, e trazer para o contexto do trânsito com responsabilidade. Então eu digo que foi uma medida acertada do ministro, juntamente com o secretário Adroaldo, que eu acompanho de perto tudo isso, como um ponto de partida para uma mudança. Não sabemos ainda, tudo muito novo, não sabemos ainda o que vai acontecer de fato. Ela já tem um impacto social, né, como já foi dito pelo próprio ministro, mas vai ter um impacto dentro dessa ciência que envolve o trânsito. E é aí onde a gente precisa ver qual vai ser o retorno da sociedade quanto a isso. Durante o seu período de trabalho e nessas operações, era muito comum encontrar pessoas ao volante ou guiando motos sem habilitação? Dependendo do bairro, aqui em Maceió, e dependendo da cidade do interior, passava de 50%. Até hoje, né? Passava de 50%? Passava de 50%. A Arapiraca teve uma vez que eu parei a Operação Lei Seca, porque já tinha, talvez em pouco mais de 100 abordagens, tinha mais de 50 inabilitados. Emanuel, a perspectiva, a partir dessas mudanças agora, que devem ter um impacto social grande em relação aos custos, especialmente,
existe essa perspectiva de redução de flagrantes de irregularidades em documentações. Isso inclui falta de habilitação ou habilitação vencida, porque eu não tive um aperto, principalmente envolvendo motociclistas, entregadores por aplicativo. Então, assim, é uma chuva de flagrantes, de multas, infelizmente, para essas pessoas que estão fora da lei, porque precisariam estar com um documento regular e não estão. Mas, por outro lado, tem o aspecto social, de não terem a condição ali de pagar pelo imposto, de pagar pelo alto preço, ao alto custo da documentação e terem a necessidade de trabalhar. Então, essa é uma realidade que nós vivemos. A realidade do Brasil, né? A realidade de Alagoas. Você tem que colocar qualquer pessoa para se sentir pertencente. O cara que está na informalidade, ele não está no contexto do trânsito. Então, ele está nem aí. Muitas vezes é só parar um pouquinho, quem está nos ouvindo, olhe do seu lado, qualquer lado, você vai ver que tem alguém fazendo alguma coisa errada no trânsito, subindo calçada, contramão. Enfim, no momento que você traz ele para o contexto, eu acho que ele aí passa a pensar melhor e mudar esse comportamento. Eu digo com propriedade. Eu trabalhei por décadas fiscalizando e a coisa não era fácil. E olha que lá atrás um pouquinho não tinha esse volume de entregadores. Hoje, exatamente. Depois da pandemia, cresceu muito. Então tem que trazer todos para a responsabilidade do trânsito. Certamente, com essa medida, vai alcançar o objetivo. Se ele não tem o que perder, não tinha por que respeitar. Então, essa seria a lógica. Então, de alguma forma, isso vai ter um impacto aí de um modo geral. Você acredita, Emanuel, que a gente está lendo aqui a notícia de que o próprio ministro, né, já encaminhou toda a documentação e se aguarda agora a publicação dessa resolução. É claro que na resolução vai estar item por item lá, definindo como é que vai ser o processo daqui para frente. Isso está acontecendo no final de ano, que é quando basicamente tem as grandes operações, Natal, Ano Novo, né? Isso mobilizando militares, os municipais, né, os agentes de trânsito municipal, e no caso das rodovias, os federais. Já deve ter um impacto, já nesse primeiro momento, em termos de medo desse motociclista que está sem habilitação? Eu acho que eu quero chamar a atenção, boa colocação, final do ano, apesar que seja um momento todo familiar, mas é um momento muito crítico. Uhum. Morre diversas pessoas, está morrendo, vai morrer, inclusive, infelizmente, que palavra horrível você aqui agora, o que nós temos de certeza é que alguém vai morrer no trânsito. É algo assustador. A cada 12 minutos morre alguém na rodovia, nas rodovias. Então é algo muito perigoso. Então, essa sua colocação de final de ano, o impacto dessa mudança, acredito que um pouco mais na frente a gente vai sentir. Mas o impacto da realidade... Agora ainda é adequação. Não, ainda vai ter. A resolução 1020 já foi publicada, a medida provisória também já foi publicada. Pasme os senhores e as senhoras que estão nos ouvindo agora. O Congresso derrubou o veto do presidente Lula e tornou obrigatório agora o exame toxicológico para a primeira habilitação. Para todas, para todas as categorias? Para todas, nas renovações, nas adições. E agora, quem for tirar a habilitação vai ter que fazer o exame toxicológico só no primeiro momento. Para quê? Vamos ser sinceros, para quê? Eu sou contra, quem me conhece sabe, o exame toxicológico. Agora diz, poxa, será que... Por quê? Quer incentivar ao uso, ao consumo? Não, é porque não funciona, na prática não funciona. O que fosse... Não muda nada, né? O que poderia funcionar, e vai funcionar, é fazer exatamente como faz com o álcool, o etilômetro na pista. A presença física. Colocaria o drogômetro na pista. Eu entendo. Aí você vai conseguir ter o efeito ali. Emanuel, é porque entende-se que no processo de retirada do documento, de renovação do documento, o condutor, ele vai ficar limpo ali, né? Na forma mais popular de falar. Ele vai ficar ali de boa, vai ficar limpo. E depois? Segura 3 meses, tá limpo. Depois ele volta a usar. E aí, como é que se tem esse controle? Com fiscalização. Com fiscalização. Aí não tem drogômetro na pista. Então, fez nada. O Emanuel fazia uma operação e ele descobriu que a subida da ladeira da Catedral e a passagem ali no Guido, né? No antigo Colégio Guido, Neto, né? Era um atalho, ó. Aí o Emanuel descobriu isso, era um atalho, né?
Aí todos nós, os mais jovens, né, eu também passei por essa fase, tinha aquele dia que você desrespeitava, né? Aí você fazia assim, não, vou criar um roteiro aqui que não vai ter ninguém, ó. Quando eu subi a ladeira, peguei a esquerda, tava um engarrafamento. Aí o único copo, a única lata, não lembro quanto eu tinha bebido naquele dia, saiu tudo assim no suor. Só no suor. Só no suor, né? A sua alma sucumbiu. Aquele impacto assim. Aí a minha filha falou, tá vendo, pai? Eu não falei. Então, quer dizer, eu já fui cobrado pela criança. Ele disse, não, calma, vai dar tudo certo, né? Aí quando passou, aí eles já tinham parado, acho que umas 12 pessoas, assim. E não foi? Muita moto, muita... Aí quando eu olhei, aí disse, eita, e ainda é o Emanuel. Ia passar uma vergonha tremenda, né? Passei direto, fui embora, mas também acho que foi o dia que eu andei mais lentamente até em casa. Mas era uma estratégia que ele montava exatamente por entender o comportamento do motorista. Então, quer dizer, só a rua dá essa vivência para o profissional. E é por isso que ele acredita que só homens na rua é que de fato podem mudar também essa realidade. O Emanuel vai continuar avaliando esses impactos, né? Até porque os números de dezembro normalmente são divulgados já na primeira semana ali de janeiro. Se for o caso, a gente volta a conversar e sempre aberto para esse papo. Ele que agora se dedica também como advogado, atuando aí como especialista em trânsito. Emanuel Costa, obrigado pela sua presença, sucesso na sua caminhada. Qualquer coisa estamos à disposição. Até a próxima. Até a próxima. Eu só queria deixar uma observação aqui importante, que nessa resolução também tem uma previsão de colocar a matéria trânsito nas escolas. Né? Isso, educação desde cedo. Então agora chegou o momento de criar um ambiente permanente. Então já temos, como Japaratinga, um grande exemplo. Lá as crianças têm contato de trânsito desde o comecinho até o 9º ano. Aí eu vi, minha filha disse, pai, né, isso. Então aprende logo. Imagina ela ali conversando, toda hora vendo o trânsito, participando. E o mais importante também no final é colocar ali no ensino médio, do 1º ao 3º ano, a matéria trânsito, que ele vai conviver e não vai aprender só para passar na prova da tarde, vai ter consciência do trânsito melhor. Então, tem muita coisa nova para aparecer, vai ser muito bom. Eu acredito que com essas mudanças vamos ter um trânsito, sinceramente, falando muito mais consciente. Valeu. É isso, prazer revê-lo, Emanuel. Valeu. Sucesso. Gente, as autoescolas vão continuar existindo, viu? Pelo amor de Deus, não vai acabar nada. E pais, orientem os seus filhos que estão aí, ó, na beira dos 18 ou já nos 18 para tirar a primeira habilitação e estão achando que podem tirar de qualquer forma, pegando até o carro escondido do pai em casa, dizendo que já sabe dirigir e indo fazer a prova. E não é assim. Não é assim, tá bom? Então, vamos ter cuidado e orientar bem os filhos para não ter problema lá na frente e colocar no trânsito quem realmente está preparado, não é isso? Vai ter que passar pela prova teórica, vai ter que passar pela prova prática do mesmo jeito. As exigências não foram excluídas. O que foi excluído foi a obrigatoriedade de fazer a autoescola. Apenas isso. 6h43 agora, vamos para um rápido intervalo. Emanuel, obrigada. E aí eu falo com você agora, viajante.